Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum e hoje nós concluímos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Há umas 4 ou 5 semanas atrás, nós iniciávamos a leitura do capítulo 6, que é um longo discurso de Jesus a respeito do pão da vida. A primeira coisa que Jesus faz é multiplicar os pães, saciar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em seguida, Jesus passa para o outro lado do mar, porque querem fazer de Jesus um rei, um profeta, e Jesus não admite isto, porque eles não entenderam o sinal que ele tinha realizado. Ele se retira sozinho. A multidão percebe que Jesus vai para o outro lado, segue Jesus. Quando Jesus chega do outro lado, a multidão chegou primeiro do que ele, e aí Jesus diz: em verdade vos digo, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Terminado isso, Jesus começa o longo discurso a respeito do pão da vida, que por sinal nós perdemos uma parte dele na leitura no domingo passado, porque no domingo passado, se fosse um domingo comum, nós teríamos ouvido mais um trecho desse evangelho. Só que como nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, então a solenidade da Assunção tem precedência sobre os domingos do tempo comum. E aí nós fizemos a leitura do Evangelho de Lucas, então perdemos um trecho onde Jesus, ao fazer o discurso a respeito da Eucaristia, ele mostra claramente o dogma da verdade de fé que nós cremos como católicos a respeito da Eucaristia. Jesus fala a respeito da carne, que é preciso comer a sua carne, que é preciso beber o seu sangue para possuir a vida eterna, para estar unido a Ele, para participar da vida dele. Só que é interessante nós percebermos todo o itinerário do Evangelho. Vejam, primeiro passo, Jesus realiza a multiplicação para a multidão de 5.000 homens, que ficam fascinados ao ver o sinal. Eles querem fazer Jesus o rei do pão. Ou seja, nós encontramos alguém que multiplicou o pão em abundância para nós, vamos torná-lo rei, e aí nós estaremos feitos. Jesus se retira, porque eles não entenderam o que ele queria ensinar com o sinal. A multidão segue. Jesus faz uma primeira advertência, porque
a multidão estava procurando, não porque ele realizara o sinal, mas porque ele multiplicou os pães e saciou a fome deles. E aí Jesus começa a fazer esse longo discurso. Quando Jesus começa a fazer o discurso, não sei se vocês se lembram, no domingo dia 11, que foi dia dos pais, os judeus começaram a murmurar contra Jesus. E por que eles murmuraram? Porque Jesus tinha dito que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Os judeus, diante disso, se escandalizam e saem de perto de Jesus. Não querem mais ouvir Jesus. Jesus, no entanto, continua o seu discurso. Agora nós temos no domingo, hoje, a multidão que ouve esse discurso de Jesus, os discípulos, só que olha como começa o evangelho. Muitos dos discípulos de Jesus que escutavam, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa do que ele tinha dito, Jesus pergunta: o que eu estou dizendo escandaliza vocês? Coisas maiores vocês verão. E quando vocês verem o Filho do Homem descendo e subindo para onde ele estava, a palavra de Jesus aqui é magnífica. O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei, vocês só vão compreender se vocês estiverem vivendo a vida do Espírito. Sem a vida do Espírito não é possível compreender. Mas há entre vós alguns que não têm fé. Jesus sabia desde o começo que alguns não teriam fé. E acrescentou: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir até mim se o Pai não conceder isto. E olha o versículo 66. A partir deste momento, os discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Quando Jesus vê esta cena, versículo 67, então Jesus voltou-se para quem sobrou. Quantos sobraram? 12, os apóstolos. O evangelho, capítulo 6, começou com quantos? 5.000. Foram se debandando, porque a palavra de Jesus, ela foi se tornando mais exigente, mais firme, e o pessoal foi espanando. Quando Jesus ainda usa uma palavra mais firme, são os discípulos que o abandonam e dizem: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Jesus se volta para os apóstolos, sobrou 12, e ele pergunta: vocês também querem ir embora? O ideal é que se Jesus fosse da moda do tempo de hoje, né, do diálogo, Jesus se voltaria para os apóstolos e diria: o que eu falei de tão forte que todo mundo espanou? Eu fui muito duro? Eu fui cruel? Jesus pouco se importou com a multidão que foi embora. Ele perguntou: olha, vocês que sobraram, vocês também vão embora? Porque Jesus é a suma verdade. E quem se preocupa com a verdade não pode se preocupar com o que as pessoas pensam. Quem trabalha pela verdade vai ter que pagar um preço muito caro: solidão. Se nós formos defensores da verdade e guardiões da verdade e cooperadores da verdade, existe um preço: você vai ficar sozinho. Agora, se você for jogar para a torcida e querer agradar a torcida, aí você vai ter um jogo de cintura e vai conseguir ir fazendo marketing e agradando as pessoas. Jesus não é um marqueteiro, porque em termos de marketing, nota 0. Vamos ser sinceros? Ele falou, a multidão começou a sumir e ele não se preocupou. Nossa, gente, o que está acontecendo? Eu estou sendo muito radical? Eu estou pegando pesado? Vocês acham? Ele não se preocupou, porque ele assume a verdade, ele está mostrando para as pessoas a verdade, e a verdade é como a coisa deve ser. Se as pessoas se agradam com a verdade, muito bem. Se as pessoas não se agradam, paciência, gente. Assim é Jesus. E se nós queremos nos colocar no caminho de Jesus, esta pergunta de Jesus para os apóstolos é fascinante. Nós também queremos ir embora? De que lado nós estamos? A primeira leitura é fascinante porque
nós vemos ali o contexto em que Josué está mostrando claramente para o povo: vocês vão querer servir a quem? Aos deuses da Mesopotâmia? A quem? E aí o povo diz: nós serviremos ao Senhor, nosso Deus, o único Senhor. A quem nós queremos servir? A quem nós queremos prestar culto? Se prestarmos culto a Deus, gente, nós vamos pagar um preço muito caro. Porque vejam, nós estamos numa sociedade onde o maior empecilho e um dos maiores gargalos para a humanidade se chama Igreja Católica. O cristianismo, de uma maneira geral, é um empecilho para muitas desordens no mundo. O cristianismo atrapalha. Porque quem que fica lutando por aborto? Os imbecis dos cristãos. Quem fica defendendo a vida em todas as circunstâncias? Os trouxas dos católicos, não é? O mundo diz. São eles que ficam atrapalhando da implantação do aborto, da implantação de tantas ideologias. Eles ficam travando, falando de direito natural, defendendo o princípio da verdade. Para com esse negócio. E nós vamos ser sempre empecilho. Agora sim, se nós formos pela cultura que nós vivemos, nós vamos prestar um desserviço à verdade. E vamos trair o Evangelho, por falta de fé. Então nós estamos nesta cultura que precisa ter diálogo, né? Jesus não teve nenhuma espécie de diálogo. Ele mostrou a verdade e pronto. Querem, querem, não querem, tchau. É aquele ditado, né? Porta da rua é serventia da casa, não é? Querem ficar? Muito bem, fiquem. Querem ir embora? Todo mundo é livre para isso. O fascinante de seguir Jesus é isso, gente. Que Jesus, como diz o apóstolo Paulo, o seu amor nos pressiona, o seu amor nos tensiona, o seu amor nos desinstala, o seu amor não nos deixa tranquilos. Não pode. Jesus, ele é incômodo para nós, no sentido de que ele não nos deixa permanecer fora da verdade. Temos que pagar o preço da verdade. E pagar o preço da verdade numa sociedade que vai na contramão dos valores cristãos é um pouco mais difícil, não é? Você vai tentar lutar por aquilo que você tem como princípio, costume cristão, retidão, santidade, busca da verdade, beleza eterna, vida em Deus. Portanto, você vai ir na direção contrária ao mundo. A quem nós queremos servir? É bonito ver a profissão de fé do apóstolo Pedro, quando Jesus disse: vocês também querem ir embora? O apóstolo Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Fora de Ti, Senhor, o que nós somos? Nada. Aonde nós iremos? A quem nós iremos servir? Longe de Ti? A ninguém. Nós queremos Te servir e vamos pagar o preço de estar ao Teu lado. Aqui cabe, caríssimos irmãos, nós pensarmos: enquanto cristãos católicos, nós trabalhamos pela verdade que é Cristo. E quando eu falo pela verdade que é Cristo, nós trabalhamos a serviço dos valores da fé cristã e somos capazes de pagar o preço dos valores da fé cristã. Vejam, nossa sociedade é uma sociedade hipersensível, certo? Isso aí você pode constatar. A hipersensibilidade tomou conta da nossa sociedade. Então você vê, por exemplo, uma pessoa que chora pela morte de um cachorrinho. Tremendo, meu cachorrinho morreu. Mas essa mesma pessoa não tem nenhuma posição em relação ao aborto. Ela é indiferente. Ela fica de boa. Luta pelas árvores, não podemos cortar árvores. Mas, do contrário, também não tem diferença nenhuma. A questão do aborto é uma questão de saúde pública ou uma questão de direito da mulher? E aí a gente fica assim. Você sabia que
esta questão do aborto, ela é um processo lento e gradual para nós termos a nossa consciência cada vez mais hipnotizada. Você vai fazendo com que as pessoas vão aceitando, até que daqui a pouco nós nos tornamos uma sociedade abortista. Não sei se vocês viram, mas eu achei até ridículo, né? Mas na semana passada foi feita uma pesquisa, o Ibope fez uma análise que a partir de 2041 a população brasileira vai começar a diminuir. Precisa fazer um estudo para isso? Não precisa fazer estudo para isso. Você faz um diagnóstico olhando a realidade. Até a década de 90, vamos pegar até a década de 60, 70, os pais tinham média de 10 filhos, 8 filhos. A partir da década de 90, os pais passaram a ter 3 filhos. A partir da década de 2000, 2010, as pessoas passaram a ter 1 filho. Precisa fazer um estudo para dizer que em 2041 a população brasileira vai enxugar? Não precisa fazer. E daí chegaram à conclusão que em 2070 nós teremos menos de 200 milhões de habitantes do Brasil. Não precisa fazer estudo. Isso daí é óbvio. Se é uma sociedade que está no lento e gradual processo para aprovar o aborto, é uma sociedade que as pessoas não querem ter filhos, porque querem ter animaizinhos, porque é muito mais fácil de cuidar. Você acha que a sociedade vai ter progresso? Claro que não. É a lenta e gradual diminuição da população brasileira. Precisa fazer um estudo para fazer constatações. Eu até achei isso super ridículo. É só ver a realidade. Os fatos mostram o quanto gradualmente a coisa vai. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? A palavra do Evangelho de hoje nos convida a nós termos a firmeza de estarmos unidos a Cristo e de estarmos unidos aos valores da nossa fé. E quando a palavra de Jesus parece-nos pesada, nós temos 2 opções. E a escolha é livre de cada um de nós. Ou permanece na barca com Cristo, ou abandona Cristo. Mas o fato é que uma coisa é verdade: Cristo não facilita. Não facilita. As pessoas falam, mas Jesus é amor, né? É um Deus de amor. No entanto, se a gente for analisar com a verdade dos fatos, Jesus no Evangelho de hoje foi extremamente radical. E numa sociedade onde nós não podemos ser radicais, porque nós precisamos de diálogo. A radicalidade é uma coisa ruim. Jesus devia ter sido mais maleável, tinha que ser mais camarada, né? E compactuar com a mentira. Impossível. Impossível. Precisamos aprender de nosso Senhor. De que lado nós estamos? A quem nós queremos servir? O final da leitura diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas saiba que isso tem um preço. O preço da fé, e isso pode ter consequências. Peçamos ao Senhor que nos ensine, meus irmãos, a sermos ousados, como o apóstolo Pedro. Para onde nós iremos, se não for em Jesus? Se não estivermos nele, solidamente, firmemente, naquele que é a força e sustento da nossa alma através da Santíssima Eucaristia, o que seremos? Não seremos nada. O nosso único e precioso tesouro é Jesus Eucarístico, que você veio buscar aqui nesta Santa Missa e que você vai receber logo mais. Tenha certeza, peça a Jesus: Senhor, eu quero ter cada vez mais convicção e certeza de que vós sois o meu único tesouro, e que fora de vós não há felicidade, e que fora de vós não há nada que possa sossegar o meu coração. Cremos nisso? Para onde nós iremos? Para Cristo? Ou iremos servir os deuses deste mundo? Nós não temos os deuses da Mesopotâmia. Os deuses dos nossos tempos são outros, impregnados, e eles têm nome, né? Ideologias que estão aí. Ideologias que querem destruir a família, que querem destruir as crianças no ventre de suas mães, enfim. Nós estamos sendo cada vez mais
aterrissados de todos os lados. E diante disso, nós vivemos a cultura, né, do cancelamento. Então, se você diz a verdade, você é cancelado, não é? No Evangelho de hoje, Jesus teria sido cancelado, né? Porque teria sido derrubado as redes, se Jesus tivesse alguma rede, né? No Instagram, no Facebook, coitadinho. Aqui ele teria sido derrubado, porque ele não apaziguou, né? Em linguagem moderna, traduzindo o Evangelho, ele teria sido cancelado, coitadinho. Porque é um doido que está falando um negócio, só tem 12 lá que ficaram com ele, porque todo o resto é uma narrativa, né, que Jesus fez, e uns 12 lá que são doidos acreditaram nele. O resto, gente, vazou. Não quis permanecer com ele. Portanto, de que lado nós estamos? Vamos ficar com o nosso Senhor. Por mais que Ele nos incomode, por mais que a Sua palavra não nos seja facilitadora, mas estejamos do lado de Cristo.